Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas. Hoje a gente conversa sobre cuidados paliativos. Você sabe o que é isso? Não sabe? Vai saber agora. Você sabe que muita gente não sabe, Regina? Não. Porque eu falei que nós estávamos com o hóspede lá com cuidado paliativo, a pessoa perguntou o que é isso. Então eu acho que vai ser muito interessante esse programa, que as pessoas vão entender. Quem não sabe. Vamos saber mais sobre o tema? Exatamente. Bora lá, Marilene? Para isso, a gente recebe aqui a doutora Luciana Cabral. Olha como é que ela é bonita. Bonita, competente, inteligente. Simpática. Uma grande entrevistada. E ela vai explicar para a gente, tintim por tintim, tudo que a gente precisa e merece saber. Aproveita e dá seu likezinho, seu joinha, seu gostei. Afinal de contas, você faz o Entre Elas, o podcast de maior audiência do sul do estado. É feito por você. Vamos lá? Talvez alguém precisa dessa informação. Então, está na hora de você também compartilhar. Vamos saber mais da doutora Luciana? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. Também estou muito feliz. Obrigada. Vamos começar do início, Marilene. Doutora, o que são os cuidados paliativos? Eu hoje até tive uma paciente que perguntou isso. E esse tal de cuidados paliativos, doutora, me explica melhor o que é isso. Eu falei assim, troca a palavra de cuidados paliativos para cuidados de suporte. Controle dos sintomas. Nada mais é do que uma especialidade que caminha junto com a especialidade que faz o tratamento. Então, ele faz todo o ajuste mais fino do que aquele paciente está mais difícil de controlar naquele momento. O paciente recebe o diagnóstico, por exemplo, de um câncer que já tem metástases, né? A gente sabe que não vai ter cura. Mas o cuidado paliativo pode auxiliar muito o tratamento do oncologista no curso natural da doença para auxiliar nesse tratamento dos sintomas, daquilo que é mais difícil de controlar, parte espiritual, parte psicológica também, que fica muito abalada nesse momento. É todo um trabalho feito em equipe, o médico está junto, mas é feito em equipe para auxiliar todo o enfrentamento da doença. Então, vamos lá, vamos entender. Vamos lá. Você é uma oncologista, trata de pessoas que têm câncer. E muitas vezes, porque muitos pacientes chegam à reta final da doença. É aí que entram os cuidados paliativos? Ele fica mais evidente nesse momento. Ele entra lá no começo. Ah, é? Lá no E eu começo. não sabia. Quando tem o diagnóstico que Isso. não tem retorno. Não, digamos que é uma doença... Câncer com bastante metástase. Um exemplo é esse. Uma doença que a gente diz que ela ameaça a vida da pessoa, ou seja, ela não vai ter cura. Ela vai ter um tratamento que vai ajudar a reduzir os sintomas, vai diminuir o tamanho do tumor, vai melhorar a qualidade de vida do paciente, mas a cura, infelizmente, não vai ser trazida. É isso que eu quis dizer com reta final. Ano passado, em julho, o meu irmão teve um desmaio. Do desmaio, acharam que era coração e tal. Durante um mês aí ele fez uma série de exames, isso foi em julho. E aí foi diagnosticado que ele tinha um câncer de esôfago em estado bem avançado. Ele faleceu em novembro. Então, doutor, ele deu entrada no Instituto Nacional do Câncer, né, que se divide em 4 institutos, 1, 2, 3, 4. E assim, o segundo é cirurgia, o terceiro, enfim. E o quarto é destinado aos cuidados paliativos. O que eu quero perguntar é, cuidados paliativos é para quem está já no caminho da morte? Não. Existem as fases dos cuidados paliativos. A doença, ela foi diagnosticada, o médico foi e disse, né, um câncer que está em estágio 4, exemplo, que é o que a gente está tratando agora, na minha especialidade também, já que eu sou oncologista. Mulheres, por exemplo, com câncer de mama, que tem metástase nos ossos, elas têm um fígado bom, elas têm um pulmão bom, elas têm uma vida completamente ativa, tendo um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Se nós formos ver ao pé da letra, é um tratamento paliativo,
mas ela pode viver aí 8, 10 anos, até mais tempo, estando num tratamento que não é de cura, é paliativo, mas que ela não está próxima à morte. Ah, entendi agora. Entendeu? Fala, Marilene. Não, eu tenho um hóspede lá na Vila Conchego, um senhor, que ele foi para o hospital e ele teve um sangramento no corpo, uma coisa estranha. E quando voltou, ele já voltou, a enfermeira falou, ele veio em cuidados paliativos. Nós vamos deixá-lo no quarto. Aí, no dia seguinte, eu falei, vou lá vou visitá-lo. Cheguei lá, ele me deu um sorriso e começou a conversar comigo, me deu a mão. E eu falei assim, não, esse homem não tem condição dele ficar aqui nesse quarto isolado, não. Porque o que eu mais faço questão lá na vila é a socialização deles. Tem um salão grande com televisão, e ali eles conversam. Aí eu falei, pode tirar, falei com o enfermeiro, pode tirar lá do quarto e mandar para a sala. Que ele está em cuidado paliativo, mas não vai morrer tão cedo, não. Ele está inteirão. Pelo menos na comunicação, porque você sabe quando a pessoa está naquele desânimo, ele não. Aí eu falei assim, não vai ficar lá não. Aí no dia seguinte ele já veio para a sala, isso aconteceu tem uns 2 meses, e está lá na sala tranquilamente, participando de tudo, celebração ele comunga, ele está lá participando de tudo que acontece na vila, ele está assistindo e está junto. Então é um paliativo que eu acho que vai durar muito. E pode ser paliativo mesmo. Só que o cuidado paliativo, eu falo que não é que não tem mais nada a fazer. Na verdade, a gente tem muito a fazer. É o que muito tá a fazer. Com ele. E ele tá lá junto. E essa questão de estar então, junto, que né? Veio com aquela veio cuidado aquele rótulo. Aquele rótulo, um pré-conceito. O rótulo é pesado. Exatamente. E eu achava exatamente isso. Eu achava que os cuidados paliativos entravam no momento em que o paciente estava na reta final da vida, entendeu? E não é isso. Não é isso, graças a Deus não é isso. Não é. A precursora de todo o movimento que começou há muito tempo atrás, a Cicely Saunders, ela fala muito sobre isso. As frases que você pega dela há muito do que se fazer e não nada a fazer. Muito pelo contrário, né? O que a gente pode fazer pelos pacientes que estão aproximando-se da morte é manter a dignidade, é mantê-lo tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Isso é o que a gente tenta e prioriza fazer. E isso a gente depende do médico, mas de uma boa equipe multiprofissional, né? Um psicólogo, enfermeiro capacitado. Agora, como são os cuidados paliativos? Como, assim, quem que faz tudo isso, né? São multiprofissionais. Eu falo que não dá para fazer esse verão sozinho, não tem como, né? A gente precisa de todo mundo. É uma canoa com todo mundo remando junto, porque a demanda deles é muito grande em todos os sentidos. Eu falo assim, pensa num pai de família, num arrimo de família que recebe o diagnóstico de uma doença dessa e que, de repente, ele era o cara que mandava, fazia, acontecia, e agora ele é o cuidado. Ele se sente, às vezes, um estorvo, um peso, o que fazia agora não faz mais. Tem que direcionar muito para o psicológico, então a psicóloga é extremamente necessária, essencial nesse momento. E esse psicólogo dá assistência a quem? É o paciente ou a família? É o binômio família-paciente. Tá. Porque pensa o sofrimento. Sim. De todo mundo, né? Principalmente quando a gente fala de câncer, o câncer, então, é uma coisa que adoece todo mundo junto. Muda a estrutura inteira. É muito difícil, muito duro. Não, porque doença também é Alzheimer. Também não é Alzheimer fácil. Adoece todo mundo. Também, mas aí também que a questão das fases, às vezes o Alzheimer ele vai um pouco mais lento, vamos dizer que a gente digere mais fácil do que o câncer quando ele já chega de uma forma muito avançada. Não, a gente vê aqueles filhos... Quem sou eu? A pessoa não sabe. Não, é duro também. É duro também. A família é muito sofrimento. O sofrimento está em todas as doenças. Eu falo muito da minha área de atuação, né? Mas o sofrimento está em todos os níveis dessas doenças que ameaçam a continuidade da vida, né? Você falou num espaço próprio dentro do Hospital Evangélico. Fala um pouco pra gente, que isso aí interessou bastante. Na verdade, nós estamos falando de estruturar um serviço
que seja de cuidados paliativos. Infelizmente, espaço físico apenas para isso a gente ainda não tem, mas acredito que virá, né? Chegaremos lá, sim. O Hospital do Câncer está chegando aí e a gente vai ter, com certeza, esse espaço destinado para um cuidado mais adequado. Né? Não é para isolamento, não. É para que esses pacientes sejam vistos da forma diferenciada, proporcionalmente do que eles precisam. Quem precisa de UTI é uma forma de cuidado. Quem precisa de enfermaria é uma forma de cuidado. Quem está na fase mais avançada de uma doença em que a morte se aproxima é um outro tipo de cuidado. Então, se a gente tiver um ambiente em que pacientes em cuidados paliativos, em fases mais finais da vida, mais terminais, né, a gente conseguir direcionar um local com uma equipe própria, os cuidados serão muito melhores do que ele estar ali no meio de todos que estão pós-operatório, fazendo quimioterapia. O cuidado fica diferenciado. Isso, se tem uma equipe estruturada e definida, o médico tal. Hoje nós parte dessa equipe, hoje, né? Já temos ela pré-estabelecida. A atuação, vamos dizer que a gente ainda não tem pernas para chegar lá com tudo, mas a atuação já está começando, né? A gente está, eu faço parte dela, né? Então, Luciana, você falou no atendimento espiritual. É um outro cuidado que a gente tem na Vila Conchego. Eles têm atendimento espiritual da Igreja Católica, Evangélica, porque a gente tem, quando a gente tem hóspedes espíritas, os espíritas também vão. Mas vão dar assistência, mas eu gostaria de saber qual é esse atendimento que o hospital dá na área espiritual para esses pacientes. Isso é individualizado e nós temos as capelanias, né, da capelania do hospital. Para os pacientes que são católicos, a Igreja Católica é atuante, a gente tem grupos, inclusive, que fazem a visitação desses pacientes. Para os que não são da denominação cristã, é menor, mas a gente tem também, quando há solicitação do paciente, eu tive um paciente que ele era do candomblé, em que a gente liberou toda a visita, eu não sei como que denomina, né, do terreiro, que era o pai de santo, mas ele tinha um outro nome, eu não, né? Mas eles foram todos liberados e eles estavam lá para cuidar. Então, isso é a proporcionalidade de cuidados e é de acordo com aquilo que o paciente deseja. A gente respeita isso muito neles. E a gente libera isso para que eles tenham todo esse cuidado até o final, do jeito que eles acharem melhor. Doutora Luciana, nós falamos sobre o médico da área, por exemplo, né, o paciente de câncer, lá, o oncologista, um psicólogo e o que mais? Entra aí nutricionista. Fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, os técnicos de enfermagem, nossa vida, estão ali na assistência, fonoaudiólogo, se eu estiver esquecendo de mais alguém, odontologia hospitalar que entra também, mais o quê? É uma equipe grande. Nossa vida, requer muito cuidado, né? Sim, é uma equipe grande, sim. Agora, conta pra gente como é que é esse amparo, né, essa assistência às famílias daquele paciente. Olha, é um desafio, mas a gente se desdobra para dar o melhor. Eu faço atendimentos isolados quando preciso no próprio ambulatório, que eu já estou lá de segunda a sexta, e eu sempre ofereço os espaços quando a gente precisa de conversar mais 1, 2, 3 vezes para explicar certas situações. Eu estou sempre aberta. E o serviço social, junto com a psicologia, fazem esse serviço brilhantemente, de estar acolhendo e estar vendo as demandas. Porque é muito fácil você falar assim, tem que ficar aqui 1 por dia para cuidar, porque o senhorzinho tem 70 anos, mas essa pessoa que está ali, ela trabalha, tem filho pequeno em casa. Como é que é a logística dessa rede de apoio, esse cuidador? Então, tem todo esse entendimento de quem é o paciente, que é entendê-lo como um todo, junto com a sua rede de apoio para a gente ofertar o melhor. E a família, a gente vê necessidade de condução, transporte, vale transporte, cesta básica, tudo isso é visto muito bem. O serviço social eu muito fico bom. pensando se não seria melhor se esse paciente recebesse esses cuidados no próprio lar. Sim. Não seria melhor, não? O SUS até preconiza hoje, né, o melhor em casa. Tá. Só que existem aqueles pacientes que já têm condições de estar em casa
e existem aqueles que gostariam e podem estar em casa, mas demanda de uma certa infraestrutura. Oxigênio domiciliar, por exemplo. Sonda de alimentação, parece muito simples, mas se não souber manusear, é um risco para o paciente. Sim. Então, a gente sempre quer deshospitalizar quando pode, quando é seguro para o paciente. E quando a família se mostra também pronta para cuidar, né? Esses pacientes, eles têm um perfil? Assim, 80% são idosos. Tem um perfil ou não? E o que é mais fácil? Cuidar de um paciente jovem ou cuidar de um paciente idoso? Depende. Vamos falar de um idoso que está totalmente entregue como um grande bebê. Acho que é mais fácil. Pega um paciente jovem que andava, fazia, acontecia, está no auge, está entendendo tudo e ele está limitado hoje porque ele não consegue andar. O nível de estresse é muito maior. Muito... Lidar com toda aquela agonia dele do fazia, não faço mais, do podia, não posso mais. Eu acredito que a doença, numa situação dessa em que o paciente é mais jovem, seja muito mais difícil de lidar, porque ele teria toda uma trajetória diferente pela frente, né? E nada a vida vem e para, né? Uhum. O idoso, não que ele mereça estar numa situação ruim, mas digamos que ele já tem né? A vida já uma viveu. Estrada. E agora já estaria no final dela de alguma forma. Uhum. Né? Inclusive, é mais fácil para as famílias aceitarem. Sim. A depender do diagnóstico e de como foi tudo descoberto, sim. Né? Doutora, mulheres ou homens, o que é mais fácil de cuidar? Nossa, a mulher é mais resistente, mais resiliente. O homem, ele é mais frágil no sentido de quando adoece. Eu sinto isso mais, né, dessa dificuldade. Você vê que a mulher aceita melhor? Eu sinto muito mais resiliência no meu dia a dia, no meu convívio, do que na parte dos homens. Eu acho mais fácil de lidar, sim. Até porque a mulher se cuida mais. Eu fujo essa regra. Eu tenho horror de ficar imobilizada, mas ninguém prostrada num hospital. Não, gente, eu tô falando que eu fujo a regra. É verdade. Vocês não têm noção do que é você sair de uma cesariana e 4, 5 horas depois você levanta e vai embora. Eu sou essa pessoa. 4, 5 anos depois. Horrível. Eu sou horrível. Torci o pé. Você tem que ficar 5 dias imobilizado. Segundo dia, uma amiga chegou lá em casa, Sara Ferreira, vim aqui te visitar. Eu falei, que bom, abre o vinho. Levantei pra cozinha pra minha garrafa. Gente, nossa, eu sou muito indisciplinada e eu fico imaginando assim, coitado de quem cuida de mim, sabe? Não dá pena? Dá pena. Quem vai cuidar de você? Horrível. Então, por isso que eu estou perguntando. É uma experiência pessoal. Vou falar que dado científico agora, eu não me recordo sobre isso, não. Mas experiência pessoal que eu tenho essa sensação. Se ela adoecer, você foge, tá? Oi? Não, se ela adoecer, você foge. Manda embora. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Talvez esse é o quadro que se apresenta para você. Lógico. Mas as mulheres, elas não foram criadas, educadas... elas não têm um entendimento de que elas podem ficar doentes, que elas podem ficar num leito de hospital e ter que ficar ali tranquila. Ela não tem esse entendimento. Eu não tenho esse entendimento. Por quê? Porque a vida inteira eu cuidei de muita gente, eu fiz muita coisa e tal. Por que eu saí correndo do hospital quando eu tive o meu filho? Porque naquele dia minha filha ia fazer 1 ano. E eu queria ir para casa fazer um bolo, entendeu? Então, é isso. A gente não tem, Marilene, a tranquilidade de se entregar a um repouso. Eu, pelo menos, não tenho, sabe, Denise? Eu não tenho. Eu tenho tanta gente para cuidar na minha vida que eu não tenho. Então, eu fico imaginando que mulheres têm isso, doutora. O homem fica ali no hospital e tem gente resolvendo as coisas para ele. Mas e uma mulher?
Então, mas assim, o que eu falo é da sensação do lidar. O homem, eu acho que ele é muito mais queixoso e mais desobediente. Você faz a regra, mas é mais desobediente. Sim. A mulher parece que ela segue mais a risco porque ela quer ficar boa e ela quer pra voltar. Ela quer sair logo. Ela quer, ela trata, ela faz a cirurgia, ela faz a quimioterapia, o homem não quer e tal, né? Nem todos, né? Mas a sensação que eu tenho no meu dia a dia, repito, experiência pessoal, é essa, né? Então vai ver que é isso, porque ela quer sair logo. Ela quer sair logo, ela quer tratar. E isso abre um leque para a diretiva antecipada de vontade. Com certeza. Que são daqueles pacientes que, numa situação final de vida em que não tem terapias que modifiquem mais o curso natural da doença, que não gostariam de terapias obstinadas, UTI, me deixa descansar em paz. Né? Eu ouço isso, eu estou acostumada a ouvir isso. O meu pai falou para mim agora, Marilene, por favor, não me leve mais para o hospital. Isso tem que ser levado em consideração, um desejo. Regina, nós fizemos um exame de colonoscopia essa semana e o preparo é horroroso. E nós não somos jovens mais, nem eu nem meu marido, não passamos muito mal com o preparo. Aí o médico falou conosco, depois que terminamos, daqui a 5 não deu nada, daqui a 5 anos vocês voltam. Eu falei, eu já dentro de mim, eu tinha certeza que daqui a 5 anos eu vou voltar. Meu marido falou assim, eu não volto de jeito nenhum. Se tiver que voltar, eu morro antes, mas não volto. É isso. Então já tomou essa decisão, que ele não vai fazer mais. E acabou. É assim bem... que o homem age. Mulher não. A gente é mais resiliente, realmente. Né? É, a gente aceita tem que voltar, melhor. Você volta. Agora, tá feliz de voltar, não. Mas volta, é exatamente isso. Doutora, e quando um paciente fica muito tempo sobre esses cuidados? O que pode ser feito para que essa permanência no hospital seja amenizada, por exemplo? Suavizar, né, Regina? Porque saudade de casa, saudade do programa predileto, sei lá, da comida. O que pode ser feito? Isso. Eu queria que você desse uns exemplos também. É muito interessante isso. Precisa ter sensibilidade para ver isso, né? Porque, afinal de contas, é cuidar dele inteiro, né? Não é só cuidar da doença. E essa escuta ativa é muito importante fazer, e nós tentamos, na nossa correria do dia a dia, sempre escutar o paciente junto com toda a equipe que a ajuda. Muitos têm desejos e a gente tenta cumprir da forma que dá, né? Mas, por exemplo, receber a visita de um PET, né? A visita PET é liberada no hospital. Ai, que coisa maravilhosa! Já liberamos algumas vezes, desejos pequenos, né? Poxa, ver um cachorrinho, né? De pequeno porte, que não confira risco, né? É liberado. Visita, às vezes, de bebês ou crianças muito pequenas, que não é adequado para o risco para a criança, mas que é feito também. Um avô que não vê um neto há muito tempo. Gente. Tem que deixar, né? Isso que é vida, isso que faz sentido, né? Algum desejo foi inalcançável para a realização? O último desejo falado era pular de parapente. É difícil, né? É um pouquinho arriscado, né? É difícil. Vamos dentro do hospital, acho que infelizmente não vai ser possível, né, para esse paciente em especial. Mas outros desejos, uma comida que ele queira, dentro das possibilidades, a cozinha já pegou, já fez, já levou. Essas coisas é feito rotineiramente, sem anúncios, né? Não vira holofote, e o pessoal faz direto. Ai, que beleza. A equipe é muito humanizada. Você vê que o pessoal da cozinha, que passa no SUS, né? Porque é num quarto particular lá no Sistema Único de Saúde, você vê o carinho daquelas moças que trabalham ali. O senhor não está comendo, não? Quantas vezes eu já vi isso? O senhor quer que eu traga uma sopinha? Eu vou lá e busco para o senhor. O senhor não gostou dessa comida? Você vê essa preocupação. Isso faz toda a diferença. Ai, que beleza. Toda a diferença. Regina, nós vamos ter que terminar. Gente, eu fico encantada. Eu fico encantada de ver como é que o Hospital Evangélico está lá na frente. É muito legal, Marilene. Exatamente. Porque entender a humanização de uma instituição hospitalar é fundamental para a cura do paciente, ou para a melhora dele, ou para o bem-estar dele. Isso é muito legal. Parabéns ao Evangélico.
Não é isso? Doutora, prazerzão. Faça suas considerações finais. Bonita ela, né, Marilene? Muito. Bonita, simpática. Muito legal a entrevista. Agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto. Acho que é um assunto ainda desconhecido e com muitos preconceitos. Se sabe muito pouco de cuidados paliativos. Acha que todo mundo que está com esse cuidado é somente para aquele moribundo final de vida e que não tem mais nada para fazer. Eu digo o contrário, temos muito a fazer. É para todos os pacientes que recebem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida e caminha junto com o tratamento modificador de doença. E é isso que eu gostaria de considerar hoje. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Gostou? Já deu seu likezinho? Seu joinha, seu gostei? Vamos lá, gente. Você conhece alguém que precisa desses cuidados, que está sob esses cuidados? Compartilhe esse programa. A gente queria agradecer muito a presença da doutora. A gente está aqui também com a assessora de imprensa do Hospital Evangélico, assessora de imprensa, diretora de comunicação, Denise Vieira, jornalista Denise Vieira. Agradecer muito a sua participação e a sua presença aqui com a gente. Muito, muito obrigada e até o próximo Entre Elas.